A partir de agora, vamos ouvir a mensagem da palavra de Deus. Testemunhe da palavra, meu irmão. A única herança que nós temos é isso aqui, meu irmão. É a única herança. É a única herança que nós temos. Porque se você morre, vai ficar tudo aí. Agora isso aqui acompanha conosco, tá? Do outro lado da vida, isso aqui acompanha. Você não lê Bíblia, por isso que você não sabe. Entendeu? Então vamos lá. Apocalipse, capítulo 20. Do versículo 11 a o 15. Que diz assim a palavra do Senhor. O título é O Juízo Final. E a Bíblia está escrito assim. Livro do Apocalipse, capítulo 20, do versículo 11 ao 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu mal aos mortos que neles havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento. Vamos meditar nas profundezas da palavra de Deus. Porque, meus irmãos, as redes sociais e mídias sociais é para que nós venhamos a curtir a salvação das almas. Comentar Jesus Cristo em toda a Escritura. Compartilhar a Bíblia Sagrada, do Gênesis até o Apocalipse, e cutucar Satanás e os demônios para recuar e a igreja avançar em nome de Jesus. Por isso, tudo o que tiver de fazer, faça. Grave o seu vídeo e envie para cá. Grave o seu áudio e envie para lá. Tire uma foto e poste aí. Que tudo seja para a glória de Deus. Aproveite a tecnologia para falar de Jesus. Aproveite os correios eletrônicos através do e-mail, o Gmail e o Hotmail. Envie mensagem para lá. Receba mensagem para cá. Porque há uma glória neste lugar. Maravilha dos céus. Deus é fiel. Estamos aqui agora, junto com você. Apresentação e comunicação, Gelson Bezerra Oficial. Era assim que a gente fazia a abertura nas rádios. Glórias a Deus. E vamos dando continuidade agora, que agora vai ser rádio online, pela internet. Fazer mais uma apresentação. Mais uma só. Cadê esse carteirinho? Aceitei Jesus como único e suficiente Salvador em 1996. Passei pelas águas batismais em 1997. Em 1998, o Deus do céu me batizou com o Espírito Santo. Em 1999, me matriculei, me inscrevi na Academia Teológica Paulo Leiva Macalão. E fiz uma extensão no IB. Seminário Teológico IB. Glórias a Deus. E mais. Cadê a outra carteirinha? Cadê? Misturou tudo. Carteirinha ali. Fiz o curso de operador de telemarketing. Pronto, mais uma agora. Eu vou incluir nessa fala. Curso de operador de telemarketing. Então eu sei o que eu estou fazendo nas redes sociais e mídias sociais. Cuidado que essas pessoas, eles estão tudo atrasados. Você sabe criticar os outros. Não faz o que a gente está fazendo, quer criticar.
Vai estudar primeiro. Vai estudar. Ah, mas eu sou formado. Você é formado no curso jumentílico. Porque se for no curso profissional, você sabe muito bem o que a gente está fazendo. Glórias a Deus. Vamos lá. Juízo final. Este é o meu sermão. Esta é a minha palestra. Esta é a minha palavra. Esta é a verdade. Homem de todos os tempos, épocas e lugares, prestando conta a Deus de todos os vossos atos, pensamentos e palavra. O ceral fininho de Jeová vai passar ali. Só vai entrar no céu quem verdadeiramente estava em conformidade ao que a palavra de Deus diz. Se você não estiver em conformidade ao que a palavra de Deus diz, você vai queimar no fogo do inferno. Você vai queimar no fogo do inferno. Você vai queimar no fogo do inferno. Se você estiver distorcendo a Bíblia, meu amigo, eu não quero estar na tua pele, você vai queimar no fogo do inferno. Se você consagrou sacerdotisa de Aserá, pastora, bispa, presbítero, apóstolo, você vai queimar no fogo do inferno. Quem aceitou essa consagração que não existe na Bíblia, vai queimar no fogo do inferno também. Glórias a Deus. É últimos dias, irmãos, últimos tempos. Deus vai levantar milhares de amores que estavam no oculto. Deus vai levantar milhares de profetas que a Jezabel ainda não matou. Quando Elias foge por causa da perseguição, o que Deus falou com Elias? Elias falou: Senhor, não dá para mim viver mais, só sobrou eu. O que Deus falou para Elias? Ô Elias, só tem tu não. Tem mais um bocado de profeta que eu autorizei o meu servo a esconder eles da ira de Jezabel. Eles estão sendo alimentados com pão e água. Nem todo mundo se vendeu, meu amigo e minha amiga. Existe muita gente ainda que está na verdade. Tem gente que fala assim para mim: só você está sozinho falando isso. Só eu? É porque você não viu as informações que eu já encontrei. Tem diversas pessoas que falam a mesma coisa que eu estou falando aqui. Que não é de Deus isso que eles estão fazendo. Não é de Deus. Porque não está na Bíblia. Mas vamos lá. E viu um grande trono branco que estava sentado sobre ele, cuja presença podia a terra e o céu. E não se achou lugar para eles. Quando isso aqui começa a acontecer, é o julgamento diante de Deus no reino dos céus. Começa-se o julgamento. Céu e a terra, ó. Perna para quem te quer. Foge. Versículo 12. Aí começa a cobrança da raça humana, meu amigo e minha amiga. E viu os mortos grandes e pequenos que estavam diante do trono. E abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas escritas nos livros, segundo as suas obras. Ninguém ou alguém vai escapar. Todos vão ser julgados diante de Deus. E que mais? Tem mais. Quer ver o julgamento? Como é que o julgamento começa? Aqui, ó. O julgamento diante de Deus, do menor ao maior, das crianças aos anciãos. Crianças sendo cobradas por Deus, julgado. Provérbios, capítulo 20, versículo 11. Até as crianças dará a conhecer as suas ações, se são bons ou ruins. Não, irmão, Deus não vai cobrar as crianças, não vai não. Livro de Gênesis, capítulo 19, versículo 24 ao 38. E fogo desceu do céu e consumiu todos os moradores de Sodoma e Gomorra, desde os menores aos maiores. Tem mais. 1 Samuel, capítulo 5, do versículo 1 ao 12. E Deus feriu a todos com hemorroida, desde as crianças até os adultos. Deus não vai cobrar, não? Fica se iludindo, minha pessoa, que Deus não vai cobrar. Uma criancinha pequenininha hoje já está xingando, já está mandando tomar naquele lugar, já está até assassinando as pessoas. E Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar um por um. Jovens, Eclesiastes capítulo 11, versículo 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, isso, que por todas essas coisas Deus te trará a juízo. Como que Deus não vai cobrar? Adultos, Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis,
Tudo que o homem semear vai colher. Lucas capítulo 12, do versículo 13 ao 21. Louco, esta noite pedirão tua alma. O que tu tem preparado e para quem será? O será finim de Jeová começa. Criança, adolescente, jovens e adultos. Aí vem os anciões. 1 Samuel, capítulo 4, versículo 18. E perdendo a arca, o sacerdote Eli caiu da cadeira para trás da banda da porta e quebrou-lhe o pescoço porquanto morrera, pois era velho e pesado e tinha julgado Israel por 40 anos. Como que Deus não vai cobrar? Deus vai cobrar a todo mundo. Ninguém vai escapar. Mulheres, 2 Reis, capítulo 9, do versículo 30 a 37. E foram, porém, para sepultar, porém, não acharam dela, senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos, pois os cães as devoraram. Que mulher é essa? É Jezabel, morreu feio. Que mulher é essa? É Atalia, a filha de Jezabel, morreu feio. Que mulheres são essas que morreram feio? A Herodia, a esposa de Herodes, as suas filhas, todas essas mulheres morreram feio porque transgrediram a palavra de Deus. Glória a Deus. O coração, você só vai falar do que o coração está cheio. Mateus, capítulo 15, do versículo 18 ao 20. Marcos, capítulo 7, do versículo 21 a o 23. Vamos ver o que está escrito lá? Vamos lá? Vamos lá? Tá bom ainda não, hein, mano? Só tô na introdução, nem comecei a pregar ainda, hein? Vai voar capeta pra tudo quanto é lugar aqui hoje, hein, Mateus? Quer dizer, Marcos, vamos para Marcos. Marcos, capítulo 7. Vou falar o que está no teu coraçãozinho. Vamos lá. Vamos lá. O que está no coração? Coração, coração, coração. Marcos, capítulo 7, do versículo 20 a o 23. E dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem, porque do interior do coração dos homens sai, os maus pensamentos, adultério, prostituição, homicídio, furto, avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura. Todos esses males procedem dentro do coração e contamina o homem. Glória a Deus. Vamos lá. Voltando para o Apocalipse. Aí, homens e mulheres, crianças, anciãos, todo mundo de diversas idades sendo julgado por Deus. Aí vem o 13. E deu mal aos mortos que neles haviam. E a morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E foram julgados cada um segundo as suas obras. Todo mundo prestando conta a Deus, irmão. Todo mundo. Nos 4 cantos deste universo que você conhecerá através das ciências. Não só no planeta, mas nos 4 cantos deste universo. Todo mundo prestando conta a Deus. As estrelas, os anjos caídos, os anjos salvos que estão perante Deus, os homens, as mulheres, todo mundo prestando conta. A morte, o inferno, a prestação de conta começou. Aí vem mais. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Meus irmãos, minhas irmãs, e todos os telespectadores que estão me vendo e me ouvindo nesse exato momento, não vai escapar ninguém. Arrependa desse teu pecado aí agora, enquanto é tempo. Arrependa desses teus pecados aí agora, enquanto é tempo. Porque a abominação, imoralidade, incesto, zoofilia, esses tipos de pecado vai conduzir muita gente ao inferno. E tem mais. A feitiçaria, a idolatria, as bebedices fraca e forte, as mentiras, a distorção das escrituras e essas falsas consagrações. Todos serão lançados no inferno. Vai prestar conta a Deus e vai ser lançado direto no lago de fogo e enxofre. Tudo aquilo que está fora da Bíblia vai haver condenação diante de Deus. Quer ver? Vai haver ou não? Facinho de mostrar. Apocalipse,
capítulo 22. Abre sua Bíblia aí. Vai ser preguiçoso. Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, versículo 18 e 19. Aqui, ó. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhe acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas nesse livro. Se alguém lhe acrescentar quaisquer palavra do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida da cidade santa, que estão escritas neste livro. Quer dizer, se você acrescentar a mais, se alguém acrescentar, as pragas vão vir, os problemas, doenças. Se você tirar, perdeu a salvação. Acabou. Esquece céu, amigo. Já vai se acostumando, gritando aí na tua casa sozinho, para você já entrar no coral da gritaria do ranger de dente. Você já vai entrar direto no coral do inferno. Tem um coral da gritaria, onde Jesus falou que lá é uma gritaria, é um ranger de dente e não tem repouso de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Então, o coral é 24 horas lá embaixo. Então, meu amigo, se você não quer ir para o inferno, passe a fazer verdadeiramente a vontade de Deus. Porque se você continuar trilhando esse caminho que você está trilhando, você vai queimar no fogo do inferno. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Deus não vai passar a mão na cabeça de ninguém, meu amigo. É você quem decide para onde que você quer ir. Você tem 24 horas para decidir, 24 horas por dia para se decidir. Entendeu? Imagine, irmão, 24 horas por dia para se decidir. Entendeu? Se você quer ir para o inferno ou se você quer ir para o paraíso. Se você quer ir para o lago de fogo ou se você quer ir para o reino dos céus. Se você quer ir como perdido ou se você quer ir como salvo. Se você quer ser atormentado por Satanás 24 horas no inferno ou se você quer ser consolado no descanso com Jesus. Se você quer ser atormentado por demônios ou se você quer ser aplaudido pelos anjos, porque você se salvou. Se você quer estar no castigo eterno, se você quer ter a vida eterna. Se você quer estar no tormento, se você quer estar na consolação. Se você quer andar por ruas de esgoto lá no inferno, ou se você quer andar por ruas de ouro lá no céu. Se você quer ter vergonha eterna ou honra eterna. Se você quer tristeza eterna ou alegria eterna. Se você quer ser cavalo de Satanás ou filho de Deus. É você quem decide. Você quem decide o que é melhor para você para a eternidade, bênção ou maldição. Porque em Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim: prepara-te ou esteja preparado para se encontrar com o Senhor vosso Deus. Meus amigos e minhas amigas, a palavra está aí. Agora, se você quer ir para o inferno, aí é contigo mesmo. Eu não quero estar na tua pele. Entendeu? Porque vai chegar um dia que Deus vai cobrar toda a nossa estadia de vida, toda. Ninguém vai escapar, ninguém. Todos serão cobrados diante de Deus, todos. E mais, a Bíblia só autorizou cargo eclesiástico só aos homens. Só aos homens. O que passa disso é procedência maligna. É uma obra de Satanás, como diz meu amigo. Não adianta você inventar para querer agradar. A realidade é essa. Passou disso, vai queimar no fogo do inferno e ponto final. Não é eu que decido isso não, hein? Eu não mando ninguém para o inferno. Vocês, com as próprias atitudes de vocês, é que vão se lançar no inferno. Essa aqui é a realidade. Então, meu amigo, 5-7 quanto é tempo. Minha amiga, 5-7 quanto é tempo. Porque senão, se continuares trilhando esse caminho que Deus não autorizou, você vai queimar no fogo do inferno. Porque se não for conforme está escrito, nunca herdareis o reino dos céus. Mas o inferno, você vai herdar. Por isso, procure uma igreja mais próxima da sua casa, que esteja verdadeiramente ali ensinando o evangelho genuíno, o evangelho de Deus. Entendeu? Porque, ó, muitas pessoas falam que não existe pastores na Bíblia. O que mais tem é Deus falando ao homem: te levantei como pastor, do Gênesis até o Apocalipse. Jeremias, capítulo 10, versículo 21, diz assim, ó: pastores
que não buscam ao Senhor, Deus os cobrará. O que mais fala de pastores na Bíblia, o que mais fala. Por isso, meu amigo e minha amiga, cuidado com cargos que não existem, que não está na Bíblia. Essa historinha aí que, se Deus não falou, se Deus não permitiu, se Deus não proibiu, é sinal que ele não se meteu nisso, começar a fazer. Depois, quando chegar lá no juízo final, não adianta pensar que você vai ficar lá, que você não vai ficar. Dons e vocação, a Bíblia diz que Deus dá sem arrependimento. Se não fosse assim, lá no livro de Mateus, o que está escrito lá? Senhor, no teu nome nós profetizamos, falamos mistério, curamos enfermos, e agora o Senhor nos vai rejeitar? Expulsamos até os demônios, Senhor. Aí Deus vai dizer assim para você, isso é dons, isso é vocação. Agora você se meteu onde não deveria se meter. Então aqui no céu, você não vai entrar. Entendeu? Porque temos que ter um entendimento, irmão. Se não tiver de acordo com as escrituras, não vai subir para o céu. Pastor mercenário, pastor fraudulento, pastor avarento, pastor que destrói as ovelhas, pastor pinguço, pastor infiel, pastor inútil. Isso tudo a Bíblia fala. Pastor que deixou a palavra, pastor de coração contaminado, pastor desviado na igreja. Isso tudo a igreja, isso tudo a palavra de Deus mostrou. Por isso, meu amigo e meu amigo, preste muita atenção. Leia a Bíblia, procure na Bíblia se está escrito. Se não tiver escrito, não aceite, porque é maldição. Se não for conforme está escrito, meu amigo, você vai queimar no fogo do inferno. O juízo final já está vindo aí. Entendeu? O juízo final já está chegando. Já está vindo aí. E nós vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Porque você deve se afastar de todos os vícios. Porque cientificamente comprovado, todo vício, ele destrói o ser humano. O cigarro vai causar câncer no teu corpo. A bebida vai causar cirrose no teu corpo. As drogas vai causar distúrbio, alucinação. A prostituição vai causar doenças sexualmente transmissíveis, ou você vai pegar as doenças sexualmente. Por isso, meu amigo e minha amiga, tome muito cuidado. Porque os vícios só causam esses sintomas. A consequência de todo vício é esse: é briga, morte, traições, depressão, traição em família, pedofilia, incesto, imoralidade, abominação, zoofilia. Isso todos são os sintomas dos vícios. Cirrose, apodrecimento de órgãos, envelhecimento precoce, câncer de diversos níveis e redução em tempo de vida. Entendeu? Então a palavra de Deus está certa, meu amigo e minha amiga. Se apegue com Deus. E para encerrar, eu vou deixar isso aqui para vocês, para encerrar. Vou ler isso aqui para vocês, está na Bíblia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 15. O que há de ser já foi, e o que há de ser também já foi, e Deus pede conta do tempo que passou. Isaías capítulo 57, versículo 4. De que fazer o vosso passatempo? Contra quem? Escancarei as vossas línguas. Salmos 101, versículo 6 aos 8. Os olhos de Deus tudo vê. Em Apocalipse está escrito assim: de engano na minha casa não permanecerá. Entendeu? Não permanecerá. Aí, em Apocalipse, quer dizer, no Salmo está escrito: de engano na minha casa não permanecerá. E em Apocalipse está escrito assim: você não é quente, você não é frio, você é morto. Vomitar-me-eis na minha boca. Entendeu, meus amigos? Em Apocalipse capítulo 20, onde nós lemos, capítulo 20, versículo 11 ao 15, e cada um foi julgado segundo as suas obras. Todos nós, um dia, vamos prestar conta a Deus de todos os nossos atos, pensamentos e palavras. Vamos prestar conta a Deus de tudo, tudo. Vamos prestar conta a Deus. Ninguém vai escapar. Ninguém. Entendeu? Porque a alma, quando se desprende do corpo, ela tem um destino. Quem vem buscar a alma que se desprendeu do corpo? Anjos celestiais ou demônios infernais? Quem vem buscar? Jesus ou Satanás? Quem vem buscar? Livro de Lucas, capítulo 16, versículo 22 diz: e vem 2 anjos para pegar o salvo para levar ao paraíso.
Apocalipse, capítulo 6, versículo 8. E vem a morte a cavalo amarelo, para levar os perdidos a ser atormentado no inferno. Então a Bíblia está aí, irmão. A resposta da Bíblia aí para você. Entendeu? Você precisa ler a Bíblia. Você precisa ler a palavra de Deus. Você estando na Bíblia, ninguém te engana, meu amigo e minha amiga. Mas se você estiver fora da Bíblia, você é uma presa fácil para Satanás. Você é uma presa fácil para os demônios. E você também é uma presa fácil para o homem imoral. Porque você não conhece a verdade da Bíblia. Precisa voltar para a Bíblia. E que o Senhor Jesus possa falar mais forte ao teu, ao meu, aos nossos corações. Vamos orar para o final, em nome de Jesus. E que Ele possa falar mais forte com as vossas vidas. Vamos orar então, meus irmãos e minhas irmãs, pelo final de hoje. Glórias a Deus. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai. Muito obrigado pela revelação profética, meu Deus. Abençoa este homem, abençoa esta mulher. Entra com providência cada dia, meu Deus, na vida de cada um. O que está empregado, mantém empregado, Senhor. E o que está desempregado, meu Deus, abra uma porta para eles. Abra uma porta sobre uma porta, para que eles possam se alegrar contigo, meu Senhor. Entra com providência na vida de cada um. Cura, restaura, renova, batiza com o Espírito Santo, porque nós precisamos para ter força para poder chegar aos céus. Eu entrego cada vida, meu Deus, que está aqui nas tuas mãos. Porque esse povo que me ouve, meu Pai, é teu, não é meu. Hoje estou aqui. E amanhã, ou daqui a pouco, posso estar do outro lado da vida, meu Deus. Por isso, dá força para esse homem. Dá força para essa mulher. Para ficar firme contigo, meu Pai. Que eles possam perseverar até o fim. Abençoa cada dia, meu Deus. Isso é que eu já te peço. E já te agradeço. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Consolador. Amém. Amém e amém. Muito obrigado, Jesus. Irmãos, irmãs, fiquem na paz de Jesus. Se você quiser rever esse vídeo, daqui a pouquinho vai estar lá no meu canal no YouTube, onde lá na playlist você pode poder reouvir esse vídeo ou reouvir os vídeos que já estão lá dessa campanha profética. Deus tem falado com as nossas vidas, em nome de Jesus, e eu acredito que você tem sido abençoado grandemente. Até a próxima, se Deus quiser. Estaremos novamente aqui com a campanha profética para juntos batermos aquele papo maneiro, cantar os louvores, ouvir a palavra, receber a bênção através da oração e ficar sempre firme com o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Deus quiser.